Chegamos ao último tema da nossa série, O Último Convite. Estamos olhando para a Bíblia de maneira profunda para compreender as revelações que Deus nos deixou. A Bíblia é assim, é como um tesouro escondido que precisa ser procurado, cavar, e quando você descobre aquilo que a Bíblia tem, você entenderá o profundo amor de Deus por toda a humanidade. Eu quero te parabenizar por ter acompanhado essa série até aqui. E agora, prepare-se para este último tema, porque vamos falar sobre o último convite de Deus para toda a humanidade. Mas antes, vamos fechar os olhos e vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse estudo. Senhor Deus querido, eu quero neste momento colocar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que ora comigo. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos anseios e é por isso que eu lhe peço que o Senhor manifeste-se com a sua graça ao nosso lado. Abra a nossa compreensão e o nosso entendimento, a tua palavra, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Vamos a Apocalipse capítulo 14, versículos 11 e 12. Aqui no capítulo 14, como você já sabe, nós encontramos as 3 mensagens de Deus para os seres humanos nos últimos tempos. O versículo 6 e 7 traz a primeira mensagem. Os versículos, o versículo 8 traz a segunda, e os versículos 9 até o final do versículo 12 trata especificamente da terceira mensagem angélica, a terceira voz. Vamos ler os versos 11 e 12 de Apocalipse capítulo 14. Diz assim a Bíblia: A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fumaça de seu tormento, que sobe pelo século dos séculos, a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos, são símbolos que precisam ser interpretados à luz da própria palavra de Deus. Uma das características do livro do Apocalipse é que você não entende o Apocalipse da forma como você lê. Você precisa interpretar. Vamos olhar um pouquinho melhor para este último convite. Assim como no livro de Daniel, lá no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoram uma estátua feita por Nabucodonosor, eles não se rendem àquela imagem e então decidem que seriam fiéis ao único Senhor e Criador de todas as coisas do mundo. A mensagem do terceiro anjo está em relação com Apocalipse capítulo 3, porque é anunciada uma mensagem que ecoa por toda a humanidade e que tem a ver com adoração. Esta mensagem que Deus está levando às pessoas nos últimos tempos ecoa em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, quando pessoas serão forçadas a adorar. E no capítulo 13 fala sobre a imagem da besta, sobre a ameaça de morte. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram forçados a adorar a imagem de Nabucodonosor, tanto na Babilônia antiga como na moderna, a grande questão é a adoração ao Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Estas palavras remetem ao 4º mandamento da lei de Deus, que destaca a importância do descanso e da santificação do 7º dia da semana, conforme vemos em Êxodo capítulo 20 e no relato da criação, Gênesis capítulo 2, quando Deus descansa no 7º dia. Logo, as 3 mensagens angélicas apresentam a grande questão que o mundo enfrentará nos últimos dias. Adoraremos o Criador ou a besta e a sua imagem?
O sábado, abençoado e santificado na primeira semana da criação e claramente mencionado nos 10 mandamentos, é o sinal bíblico de que Deus é o Criador. E não o domingo, ou as festas, os dias santos instituídos anos depois pela Igreja de Roma. Uma igreja estabelecida por mãos humanas não tem poder nem autoridade para fazer qualquer alteração nas leis que foram estabelecidas por Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, não há um único verso autorizando, seja de forma direta ou indireta, a santificação do domingo ou de qualquer outro dia que não seja o sábado. James Westbury, um homem dedicado à guarda do domingo, certa vez escreveu: não há registro de qualquer declaração por parte de Jesus autorizando essa mudança, tampouco por parte dos apóstolos. Mas de onde veio isso então? De tradições? De culturas estabelecidas por seres humanos e não pela palavra do Senhor. Cerca de 600 anos antes de Cristo, na antiga Babilônia, Daniel fez uma profecia para Nabucodonosor. Vamos à Bíblia, Daniel capítulo 2, versículo 44. Estou aqui em Ezequiel, logo depois é o livro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor, a profecia: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A promessa do Evangelho eterno é que pela fé em Jesus, todos temos um lugar no seu reino. Este reino estabelecido aqui em Daniel 2,44 é o reino não cortado por mãos humanas, a pedra que vem e atinge os pés da estátua. É Deus dizendo que ele estabelecerá o seu império entre os seres humanos. O próximo reino que tomará conta do mundo é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus que disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que eu e você sejamos parte deste reino, tudo depende das nossas próprias escolhas. As profecias de Daniel capítulo 2 e que encontram um paralelo em Daniel capítulo 7, apresentam a mesma sequência de impérios, mostrando que Deus está no controle de toda a história. Foi Babilônia, o Império Medo-Persa, Grécia, Roma, um reino dividido e então o reino eterno de Deus. O reino humano será terminado, será acabado, mas a profecia de Deus continua e permanece. Deus fundará o seu reino, que jamais será destruído. Permanecerá para todo sempre. O último império mundial, antes do império estabelecido por Deus, foi Roma, que desapareceu há 1500 anos. Mas o Império Romano deu lugar à Roma Papal, que permanecerá até Jesus voltar. Ela traz uma parte infeliz da história, pois a Bíblia diz em Daniel no capítulo 7, versículo 25, o que aconteceria. Vamos à Bíblia? Daniel 7, 25, falando deste poder de Roma Papal, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Para evangélicos e católicos
que admitem não ter apoio bíblico para a guarda do domingo, esse verso é muito significativo, porque diz que este poder cuidará em mudar os tempos e a lei. Lei essa escrita em pedra pelo próprio Deus com o seu dedo. A morte de Jesus na cruz foi por causa do pecado, que é a transgressão da lei. Porém, a tentativa de mudar a lei de Deus assumiria importância tremenda quando o mundo inteiro se envolvesse e fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Isso quer dizer que o mundo terá que escolher a quem adorar. O Criador de todas as coisas, obedecendo os seus mandamentos e permanecendo fiel a Jesus, ou a besta, a sua imagem, aderindo então a uma tentativa de mudar tempos, de mudar a lei, e tudo isso, neste pacote, é uma afronta direta a Deus e quem Ele é. As boas novas do Evangelho Eterno são que a fé em Jesus, a fé que cobre todos os nossos pecados, é a mesma fé que toma posse da justiça de Cristo para limpar os nossos pecados e nos transformar. Veja o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, em Deus você pode ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Ou o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, e vamos ler o versículo número 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Em outras palavras, estamos em um mundo mau, vivemos em um mundo tomado pelo pecado, mas Deus nos dá forças para que sejamos vencedores, para que a senhora seja vitoriosa, para que o Senhor seja vitorioso, para que você não se torne refém ou escravo do pecado. E todos nós seremos tentados, é verdade. Mas Paulo está dizendo que nenhuma tentação virá a nós, porque Deus não permitirá que seja maior do que você pode suportar. Ela não será mais intensa do que as forças que você tem. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho forças, eu sou fraco, eu sou debilitado, eu tenho muitos problemas, tenho muitas dificuldades. Saiba que a força não está em você. A força está no próprio Senhor. A força está em Deus. Ele é quem pode lhe ajudar a se tornar vencedor em toda e qualquer situação que surge e que vai te levando a não obedecer ao Senhor, se afastando da mensagem que Deus tem para você. O ser humano que quiser se salvar, ele vai se salvar. Basta entregar a vida nas mãos do Senhor e, a partir de então, viver em amor, conectado a esse Deus. Porque não adianta nada aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador e continuar vivendo a mesma vida que você sempre viveu. Porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos muda, nos molda, nos motiva, dá razão para a vida, nos inspira a vivermos agora uma vida que é um sermão às pessoas que ainda não conhecem o Senhor. 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode se tornar vitorioso e vencedor de qualquer situação. Ou o lindo texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É isso mesmo. Você pode tudo em Deus. Se Ele está ao seu lado, não há nada que você precise ou deva temer. Ou o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz assim na Bíblia, na palavra do Senhor:
sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você pode ter e pode ser hoje liberto por Cristo Jesus. Você pode receber das mãos dele a eternidade, porque aquele que é poderoso para impedi-lo de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. É esse Deus que está à sua disposição. Estamos terminando esta semana especial. Estamos fechando esses textos bíblicos que comprovam o último convite de Deus para a humanidade caída, mas uma humanidade que será reestabelecida. Uma humanidade que será reerguida no poder, na graça, no amor e na comunhão de Cristo Jesus. Não se demore mais. Jesus está nesse momento com os braços abertos, prontos para te receber. O que você perde na vida aceitando Jesus? Resposta: nada. Nada. Nenhuma perda nesta vida e ganhará a vida eterna. Agora, quem não aceita, perderá esta vida e perderá também a vida eterna. Portanto, não se demore. Decida-se agora. Celebre uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua entrega, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Deus querido, Pai nosso, fechando esta semana, essa série de estudos em cima de Apocalipse capítulo 14, vemos que o Senhor tem um convite de adoração para todos os seres humanos. Queremos viver de acordo com as tuas verdades. Aceita a nossa decisão. Ajuda-nos a estarmos acima de qualquer tentação, provação que pode nos levar a nos afastarmos do Senhor. Por isso que a tua graça se manifeste em nós nesse momento. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue sempre ao seu lado. Muitas bênçãos. E a gente continua se encontrando, seja no programa Arena do Futuro, seja em programações que acontecerão aí onde você mora. Quando a gente se vê, nos daremos um abraço. Até mais. Tchau, tchau.